Para você que quer relembrar o arco após o fim do anime, e também para os que terminaram o anime e não querem ler o mangá, começaremos a fazer resumos semanais da história de Black Clover do episódio 171 em diante, ou 270 do mangá. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, peço para que vocês cliquem no like e se inscrevam, pois não custa nada para vocês, mas para nós, criadores de conteúdo, é de extrema importância. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O episódio 171 do anime começa com Knight incorporando seu modo Canis, explicando ao nosso garoto da antimagia que a única forma dele ficar mais forte é se unindo ao Lieb e extraindo todo o poder dele. E nesse momento, o vice-capitão dos Touros Negros usa sua magia de sombras e envolve Asta e Lieb em um casulo negro. Porém, o Anão Maromba usa sua espada e rompe a magia de seu oponente. Entretanto, ele percebe que Lieb fica pequeno quando tem o seu poder usado por ele. Knight então explica que nos contratos demoníacos a iniciativa pertence totalmente a quem dá as ordens, ou seja, aos humanos, e que por isso ele consegue usar o seu modo união facilmente. Mas que no caso do Asta, a situação é outra, já que o contrato dele foi de igualdade, e que por isso no momento ele só consegue usar pequenas gotas do poder de seu companheiro, e que ele terá que aprender a utilizar o poder total da antimagia. O nosso anão bombado pergunta a Lieb se ele sabe como passar o poder todo para ele. Porém, ele responde que não, e diz que esse contrato idiota de igualdade foi ideia do nosso prota, e que ele deveria saber como extrair o poder. Então o vice-capitão decide que a prática é o melhor meio de aprender, e usa o seu Jutsu Clone das Sombras, e cria a Matilha, uma magia que o multiplica em vários oponentes. Asta começa a se desviar dos ataques, e percebe que todos os clones têm o mesmo Ki do Knight, e o vice-capitão diz que as sombras não vão desaparecer até o nosso prota derrotar todas elas. E disse mais. Falou que já que ele fez um contrato de igualdade com Lieb, que usar 100% do poder dele não será algo fácil, mas que esse foi o caminho que ele escolheu, e que é para que ele lide com isso. Então Asta responde que ali e agora ele irá superar todos os seus limites. E nesse momento o mangá muda de cena e vemos Yuno, treinando exaustivamente, lançando vários feixes de vento sobre uma superfície rochosa. Entretanto, ele percebe que havia alguém observando o seu treino, e essa pessoa era Langris. Então, o irmão do Finral pergunta onde está o espírito barulhento que sempre estava com Yuno. E o nosso usuário da magia do vento responde que ela está no Grimório, e diz mais. Fala que ele pensou em um modo de derrotar Zenon, mas que porém ele não tem certeza de quão eficaz será essa estratégia. Então ele muda de assunto e pergunta ao ex-vice-capitão o que ele está fazendo ali. Langris responde que pensou que ele precisaria de um adversário que usasse magia espacial, e que então resolveu ir até ele para ajudá-lo a treinar, e Yuno aceita sua ajuda. O mangá então nos leva para o treinamento de Asta e Lieb, porém os dois não estão indo muito bem, e estão esgotados e deitados no chão, após terem perdido mais uma vez para o Knight. O nosso prota percebe que o vice-capitão é muito forte e que ele nem sequer deve estar lutando a sério contra ele, e fica se perguntando o porquê ele e Lieb não conseguem fazer o mesmo. E nesse momento, Knight traz uma cesta de comida para eles, porém feito de magia, que é capaz de restaurar as suas forças e o vigor deles. O sensei do Asta o avisa que já está quase na hora de ir ao encontro dos outros, pois já se passaram 2 dias desde que eles começaram a treinar, e que eles não têm a opção de não ir. O treinador do nosso prota então usa mais uma vez a sua magia e cobre todo o lugar com sombras, deixando tudo completamente escuro. Knight começa a atacá-lo, e ele não consegue se defender, pois não consegue mais sentir o Ki de seu sensei. E começam a pensar que para conseguir atingir os seus objetivos eles não podem morrerem ali, e se animam novamente para continuar o seu treinamento. O mangá então muda de cena e nos leva para o reino Spades, onde Zenon pergunta a Morris se o irmão dele ficará bem. O cientista responde que ele era o responsável por todos os estudos mágicos do reino Diamond, e que consertá-lo não será um problema, e que após ele terminar, o Dante ficará ainda mais forte do que antes. E relata que Mars o pôs para fora do reino Diamond, mas que isso foi até bom para ele, pois acabou indo para um lugar ainda mais interessante, e que por isso ele é muito grato ao Zenon. Após esse diálogo, voltamos para o treinamento de Asta, onde ele consegue atingir o seu modo união e lança um ataque no braço direito do vice-capitão, que foi capaz de desfazer completamente a magia de Knight. O nosso prota diz que agora eles já podem ir para a guerra, porém o seu sensei diz que ainda eles não estão prontos, pois ainda não dominaram por completo a união demoníaca, e que só conseguiram usá-la por um pequeno instante e que isso não será o bastante. E que assim sendo, ele deixará o Jimodeu ali, e que quando eles dominarem e aprimorarem o modo união, para que eles se juntem a ele e os demais companheiros na batalha.
Então Knight vai ao encontro dos capitães de Clover, e Fuego Leon pergunta onde está o Asta. E o vice-capitão responde que o garoto da antimagia precisará de um pouco mais de tempo. Então Sec fica se perguntando por que ele é obrigado a ir para essa guerra, pois antes ele estava tão feliz e tranquilo no palácio. E o capitão Jack, percebendo que seu subordinado não estava preparado para essa missão, diz que é melhor levar as coisas a sério. E o Knight complementa a fala dele dizendo que ele sabe que ele não é tão forte assim. E dá uma aterrorizada nele, falando para ele se sacrificar pelos seus companheiros. E após isso, todos partem para o Reino Spade. Então o mangá troca de cena e nos leva para o embate que estava prestes a começar entre a resistência do antigo rei de Spade contra a Tríade Negra. E um dos rebeldes diz que há 17 anos atrás eles mataram o rei e muitos de seus companheiros. E que desde que a Tríade Negra assumiu o poder, eles usaram cidadãos de maneiras abomináveis, e que jamais os perdoarão por isso. E disse mais, falou que eles sabem que mesmo que arrisquem suas próprias vidas, eles não têm chance de derrotá-los, mas que eles, o povo de Spade, se recusa a aceitar a família Zogrades como seus governantes. Zenon então diz a todos os rebeldes que diante de um poder esmagador, emoções e sentimentos de vingança são inúteis, e então um ser em forma demoníaca gigante começa a destruir toda a cidade. Porém, mesmo com o monstro atacando os rebeldes, alguns conseguem entrar no castelo. Entretanto, Zenon nem se preocupa muito, pois os poucos que conseguiram invadir o palácio serão exterminados por ele facilmente. Após essa conversa, vemos Knight avisando aos demais que Mereoleona havia protegido os rebeldes que estavam sendo atacados pelo ser gigante que tinha forma demoníaca, e também explicando como funcionava o ritual de advento, que é um grande círculo mágico que é alimentado por 4 funções, e que uma delas é o local do advento de Qliport, no centro, e que os outros 3 são a Tríade Negra, e que o objetivo é derrotar os 3 membros da Tríade e fazer com que eles não possam continuar o ritual, e que ao fazer isso o advento de Qliport será interrompido e os portões não se abrirão. E após essa conversa, vamos para a batalha de Mereoleona contra o demônio gigante. E durante o embate, ela se lembra de uma conversa que teve com o vice-capitão Knight. E nesse flashback, Knight informa ela do sequestro de William e Yami. Porém, ela diz que não se importa com esses dois, mas que ficou curiosa a respeito de quem conseguiu fazer isso, pois para ela, deveria ser alguém extremamente forte, e isso a fez se animar para ir para a guerra. Pois enfrentando inimigos assim, ela tinha certeza que poderia ficar mais e mais forte. Então, voltamos para a luta dela contra o monstro e ela usa uma nova técnica que envolve seu corpo em fogo, e o nome dessa magia é Kouka no Koshin. E após envolver seu corpo em chamas, ela parte para cima do demônio gigante e começa a golpeá-lo ferozmente, deixando todos em sua volta impressionados com o tamanho de seu poder. E assim terminamos o resumo de hoje. Lembrando que buscaremos postar os resumos do mangá de Black Clover todos os sábados a meio-dia. E se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Black Clover, se inscreva no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui!